Oi meninas, tudo bem? Eu começo o vídeo de hoje com uma frase. Olhe para você. Dentro de si, você traz o céu e a terra. Você sabe de quem é essa frase? Eu sou a Shakti Shala e o vídeo de hoje é para te apresentar uma mulher que eu amo muito, uma figura histórica incrível. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho para você receber as atualizações, notificações dos novos vídeos, porque tem vídeo novo toda semana. Convide as amigas que você acha que podem se interessar pelo assunto ou que estão precisando assim de uma ajudinha, uma empurradinha na vida. Afinal, esse espaço aqui é um espaço para a gente falar sobre o universo das mulheres, sobre o sagrado feminino, sobre história, filosofia, psicologia, corpo, sexualidade, feminismo e cultura. E quem sabe assim a gente consegue sair da caixinha, romper com os tabus e se conhecer mais. Você também pode me encontrar no Instagram e no Facebook. Os links estão aí na descrição do vídeo. Olhe para você. Dentro de si, você traz o céu e a terra. Essa frase, linda e cheia de conteúdo para a gente pensar, é da Hildegard de Bingen. Você conhece a Hildegard de Bingen? Já ouviu falar dela ou sobre ela? Bom, já há alguns anos eu me dedico a estudar essa figura tão incrível e tão à frente do seu tempo que foi a Hildegard de Bingen, né? Ela foi uma mística religiosa beneditina do século XII, uma mulher visionária, poetisa e uma excepcional musicista. Ela é considerada hoje como a primeira fitoterapeuta ou naturopata da história. Uma figura maravilhosa e completamente à frente do seu tempo. Eu sempre penso que ela teve a sorte de viver e morrer antes dos horrores da Inquisição, porque ela teria provavelmente acabado numa fogueira, com toda a sua audácia e ousadia em não aceitar ordens, com toda a sua luta contra a corrupção e os desvirtuamentos dentro da igreja, com todas as suas visões, a sua medicina super alternativa. Com certeza ela teria acabado numa fogueira. E quase 1000 anos depois, o seu nome é referência em matéria de saúde e seus ensinamentos e princípios são evidentemente modernos para a sua época. A Hildegard nasceu em 1098 na Alemanha e, como a tradição da sua época, sendo ela a 10ª filha de uma nobre família, ela foi confiada aos cuidados da abadesa Juta aos 8 anos de idade. A abadesa Juta tinha somente 7 anos a mais do que ela, né? E ela vai viver então uma vida monasterial no convento beneditino. E lá ela aprendeu a ler e escrever. A Hildegard ela começou a ter as visões aos 5 anos de idade. E com os anos passando e ela se dedicando ao convento, em 1136 a abadesa Juta falece e é a Hildegard aos 38 anos que se torna nova abadesa em 1138. E a partir desse momento as suas visões vão se intensificar. A Hildegard vai dividir os seus dias entre o trabalho intelectual e religioso com os cuidados daqueles que vinham de todos os cantos para o convento para vê-la e se tratar com ela. Em suas visões, a Hildegard tinha acesso ao que ela chamava de luz viva, né? Esse nome que ela usou para descrever o que chegava a ela, o que ela via, sentia e escutava. Essa luz forte de brilho intenso e profundo, cheia de mistério e sabedoria, que ardia num grande amor inominável. E com a intensificação das suas visões veio o chamado da voz para que ela escrevesse e divulgasse as suas previsões e as suas visões. E com a ajuda do irmão Volmar,
ela então começa o seu trabalho. Sua primeira coletânea de escritos se tornou o livro Icívias, que teve uma repercussão sem precedentes na história de sua época. E numerosas profecias se revelaram, a sua fama cresceu, e com isso veio a mudança de seu convento para as proximidades da cidade de Bingen, que lhe rendeu o nome de Hildegard de Bingen. E ela prossegue a sua obra profética e multiplica as suas trocas de cartas com as pessoas mais importantes de sua época, porque inclusive ela tinha influência política, né? E numerosos milagres foram associados a ela. A Hildegard era botânica, médica, uma artista visionária e uma exímia compositora. Você pode inclusive achar as músicas da Hildegard no YouTube e até mesmo em CD. E as suas músicas visavam buscar o bem-estar e a elevação interior em comunicação e sintonia com o divino. O dia de sua morte, ela mesma previu, 17 de setembro de 1179. Dizem que o céu se iluminou com 2 belos arco-íris, um fenômeno que originou um culto a Hildegard. Em 28 de março de 2012, o Papa Bento XVI proclamou a Hildegard doutora da Igreja, né? Um título de honra suprema que traz de volta a ela um lugar de prestígio. A visão global da medicina da Hildegard mesclava arborismo, alimentação preventiva, jejum, gemoterapia, preces e cânticos sagrados e a busca da alegria, aquilo que hoje a gente qualificaria como um tratamento holístico. Hoje, numerosos são aqueles que se debruçam sobre os seus escritos, e eu sou uma dessas pessoas, porque o trabalho da Hildegard responde muito bem às questões e desafios da nossa época, para um melhor equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E de fato, os seus escritos ressoam com as nossas aspirações por uma medicina melhor, mais respeitosa com o meio ambiente e com o ser humano, e em ressonância com uma verdadeira dimensão espiritual. A Hildegard, apesar da sua frágil saúde, nunca parou. E quando ela não estava na estrada, pregando ou profetizando, ela estava no monastério, no seu convento, se dedicando de corpo e alma, cuidando dos outros ou pesquisando. Ela curava os doentes que vinham de todos os cantos e lhes administrava o seu próprio remédio, né? Sendo que ela nunca recebeu uma formação científica. A Hildegard vai se dedicar a escrever uma obra sobre ciências naturais e medicina que ela chamou de As Causas e os Remédios, que é um livro maravilhoso. E mobilizada pelo seu imperioso desejo de colocar o ser humano de volta no seu lugar, né, na ordem do universo, ela se dedica a pesquisar, buscando desvendar os segredos da natureza, que engloba o reino animal, vegetal e mineral, para que haja um retorno harmonioso do homem à natureza, pela harmonia do homem com toda a criação de acordo com o divino. E a sua medicina vai se focar, então, no restabelecimento interno do homem em seu equilíbrio, de sua harmonia interna. Para Hildegard, era importante que o homem vivesse em harmonia com a natureza dentro e fora. E a saúde para ela implica em se alimentar de acordo com as estações e se tratar com plantas colhidas no momento adequado energeticamente falando. Porque a Hildegard ela concedia um lugar importante à lua e sua influência sobre as plantas, os homens e os animais. Lembrando que na Idade Média não existia diferença entre astrologia e astronomia. E os corpos, né, os elementos celestes, possuíam um grande domínio sobre a Terra, sobre todos nós. E numerosas observações da Hildegard, especialmente aquelas em relação aos conhecimentos entre astros e saúde, reencontram hoje uma verdadeira aprovação. A Hildegard já falava que quando a lua minguava,
a menstruação era menos dolorosa e sofrida para as mulheres. E que quando a lua estava crescendo, isso faz com que ocorra um aumento da fertilidade em homens e mulheres. E ela dedicava o seu tempo a esses estudos e medicava as pessoas em função do ciclo da lua. Tipo, tal remédio é para você tomar na lua cheia, esse outro é para você tomar na lua minguante. E aquilo que para muitas mulheres hoje é novidade, é moda, para Hildegard era algo do dia a dia, lá na Idade Média, pensa. E ela também falava sobre a importância de saber a melhor época para plantar, colher, ingerir os alimentos, sempre de acordo com a lua ou a estação. A Hildegard considerava a saúde nos planos do corpo e da alma, e que um e outro são interdependentes. Assim, em seu engajamento religioso, ela juntava os cuidados do corpo, as bênçãos, a imposição de mãos para o trabalho energético e as preces, junto com plantas, cristais e alimentação, e ainda cantos, música e até mesmo dança. E muito antes da gente pensar em musicoterapia, a Hildegard já usava a música para cura, né? Ela achava que a música nos colocava em contato com as energias superiores. E assim ela cuidava dos doentes que procuravam o seu tratamento através da música. A Hildegard e as suas irmãs no monastério tocavam ou cantavam para os doentes, para que eles pudessem restabelecer o físico, mas também o mental e espiritual. E pensa numa época em que as pessoas buscavam no martírio uma maneira de se penitenciar pelos seus pecados ou ainda buscavam Cristo, a Hildegard pregava que o reino dos céus é pura beleza e que deveríamos buscar a beleza e a graça para nos aproximarmos de Deus ou do divino e não a dor, o sofrimento ou a feiura nas coisas. Sendo Deus ou a energia para Hildegard o amor, o melhor caminho para chegar até esse divino era vivenciando o amor no dia a dia, nas coisas simples e claras da vida, na beleza que trazemos conosco e que está ao nosso entorno e em nós. E independente de sermos ou não católicos, o que ela falava vai muito além da instituição religiosa. Era algo altamente moderno e libertador, e ressoa com muitas outras linhas de pensamento, filosofia e religiões. E podemos levar isso com a gente para pensar a vida e as nossas escolhas. E quando ela fala dessa beleza, a Hildegard se referia à beleza da criação, a beleza do homem como criação divina suprema, né? A beleza espiritual, a beleza da natureza e de tudo que ela nos oferta. A beleza que pode ser manifestada nas artes, e não a beleza do plano da vaidade ou da perfeição estética, mas reconhecer a beleza e o sagrado em tudo que é obra da natureza e do divino. E você também pode se encantar com as belas mandalas feitas pela Hildegard. Se hoje isso também está na moda, a Hildegard, em sua época, já se dedicava a criar as mais belas mandalas que eu já vi. E as mandalas são algo presente, né? São coisas presentes em diversas culturas, desde os tempos mais antigos, e que têm essa intenção de transmitir o maior contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado, entre tantos outros significados, né? E algumas das gravuras, das imagens feitas pela Hildegard são belas obras a serem vistas e estudadas para quem trabalha com o sagrado feminino e para quem está na busca do seu sagrado
como mulher. Ela tem uma imagem que eu gosto muito em especial, que se chama A Fonte da Vida. E olha que interessante, né? O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que é assim, super famoso, né? Se você for olhar, existe uma obra da Hildegard que é similar e que é feita tipo assim uns 400 anos antes e que se chama O Homem Universal. É incrível que uma mulher tão à frente do seu tempo, ousada, sábia, enfim, tenha caído no esquecimento por tantos anos e que os seus feitos tenham ficado à sombra de tantos outros ao longo da história, né? Mas aos poucos ela vai ressurgindo e eu super indico para vocês um filme que chama Visão, né? E tem o livro dela, sobre a história dela em português, que chama Música Escarlate, que você vai achar provavelmente em algum sebo. E tanto o filme quanto o livro falam da vida dela. Eu sempre uso a Hildegard nos meus cursos e aulas e eu percebo que pouquíssimas pessoas conhecem essa mulher maravilhosa. Então vamos descobrir e resgatar essa figura incrível que foi a Hildegard. E eu finalizo com mais uma frase dela como um recado para você. Viva nessa terra de maneira a torná-la o céu. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.